Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é do Salmo 57 ao Salmo 61. Estar debaixo das asas nos lembra o cuidado de uma ave com os seus filhotes. Ainda que ela seja frágil e até mesmo fraca, essa ave cuida dos seus filhotes com muito zelo e fica uma fera para que possa ter esse cuidado adequado. Uma galinha, por exemplo, que normalmente corre de um ser humano, ela sai atrás desse se ela sentir que a sua ninhada está sendo ameaçada. Ela ataca se ela sente que a ninhada está sendo ameaçada. Ao comparar com isso, então, o salmista deixa claro que o cuidado do Senhor é extremamente forte e ele está sempre ao nosso lado. Se até mesmo comparando com o cuidado de uma ave que é frágil, nós podemos imaginar o cuidado do Senhor. Se a ave é frágil, o Senhor, que é todo poderoso, imagina o que será esse cuidado da parte dele para com a nossa vida. O segredo da confiança do salmista é o Senhor. Não há inquietação que atormente demais a pessoa do salmista. Ele deixa claro que passa sim por inquietações, ele deixa claro que passa por problemas, não nega essa realidade, mas ele confia no Senhor diante de cada situação que está enfrentando e passando. Não importa se está no meio de leões, o importante é confiar no Senhor. O importante é deixar claro que tem essa certeza desse cuidado do Senhor. Assim, eu digo para você, sei que você pode estar sim passando por muitos problemas e esteja angustiado buscando uma solução. E está então agora aguardando essa solução da parte do Senhor, é claro. Mas se a sua confiança estiver realmente nele, estiver no Senhor, você pode ter certeza. Se você seguir diante de um problema, se ele estiver acontecendo, você vai ver a vitória da parte do Senhor, pode ter certeza disso. Ele pode ser até que ele te livre sem você nem passar por determinado problema e você nem ficou sabendo que estava prestes a ter uma grande angústia. Mas se você tiver que enfrentar, se o problema se apresentar e você tiver que enfrentar o problema, durante o tempo que você passar por ele, o Senhor vai cuidar de você, vai te dar forças para enfrentar e dele virá a vitória. Pode esperar por isso. O salmista se mostra inquieto também com a atitude de alguns juízes. Essas autoridades questionadas por ele, dentro do Salmo, não estavam sendo dignas de fato. Elas estavam buscando as suas próprias vontades em vez de buscar aquilo que pudesse ajudar de fato o povo. Muitas vezes as pessoas confundem o que a pessoa quer como sendo algo bom para ajudar o povo. Mas, na verdade, isso é o que a pessoa quer. O que realmente é bom, não importa se a pessoa gosta ou prefere, aquilo que é necessário, aquilo que é bom de fato tem que ser feito, independente de ser a vontade ou não daquele que está em posição de autoridade. As atitudes desses juízes citados no Salmo estavam indo contra a realidade de que eles poderiam e até deveriam fazer as coisas ajudando e cuidando do povo, que precisava de cuidado, de amparo e de direção naquele momento. Nós vemos muito isso nos nossos dias, na política, no judiciário, muitas vezes cumprindo leis que precisam realmente de revisão, em empresas, em nossas famílias, em instituições, nas igrejas, e por aí vai. Nós muitas vezes vemos o errado só em uma coisa ou só em um determinado grupo, mas isso acontece de forma geral onde há ser humano. Onde o ser humano está, essas coisas podem acontecer. Não é só por conta de um ou de outro, de uma visão diferente do outro. Onde há ser humano, essas coisas podem acontecer. Pessoas que estão em posição de destaque, de autoridade, de poder, elas acabam usando muito mais o poder que é outorgado a elas do que de fato a autoridade que elas possuem. Quando elas usam o poder, elas acabam fazendo o que elas querem, o que elas acham certo e querem que todos aceitem, que concordem que aquilo é bom, que aquilo é certo, que aquilo é necessário. Porque elas são pessoas que possuem poder para tal, então é necessário observar o que elas estão fazendo e aceitar completamente. E o salmista está questionando exatamente isso. Ele não é contra a autoridade, ele é contra a ação errada da autoridade. Veja a diferença aqui. Não é ir contra a autoridade, é ir contra a forma errada como a autoridade está usando o poder que ela tem.
Para manter uma certa ordem dentro do que é de fato certo, tem que realmente ter responsabilidade. Às vezes é necessário usar desse poder, e até mesmo punindo, se for o caso, mas para trazer as coisas para o lado do acerto, das coisas certas. Se aquele que causa desordem ou não quer se corrigir precisar até mesmo ser punido, é necessário fazer isso, mas não porque a autoridade gosta, porque ela prefere, porque ela acha melhor que seja feito como ela quer. É necessário que ela mantenha assim as coisas, a autoridade, em qualquer lugar. Citei vários aqui, como igrejas, como na política, como no judiciário, como em empresas, instituições, em qualquer lugar onde há ser humano, há alguém que tem autoridade. Essa pessoa tem que ser capaz de manter essa posição de poder. Ela tem o poder, realmente, ela tem aquela posição naquele momento, mas ela precisa exercer com autoridade para, de fato, trazer as coisas para o certo, para o necessário, para fazer o que precisa ser feito para colocar as coisas em ordem, e não fazer o que ela quer que seja feito e transforme aquilo no certo. Às vezes não é o certo, por mais que ela queira. Então é necessário também ouvir as opiniões das outras pessoas, aqueles que serão impactados e atingidos, para que as reivindicações e as necessidades de fato das pessoas sejam atendidas dentro do possível, diante de uma necessidade. É importante que aquele que exerce a autoridade tenha consciência que ele está naquela posição para ajudar os outros. O Senhor destacou aquela pessoa para aquela posição, não para ter os seus desejos atendidos e transformar os seus desejos em lei e tudo o que eu quero é certo. Aquele que tem autoridade está naquela posição que o Senhor permitiu para que possa ajudar outras pessoas que têm necessidades. E o que for certo precisa ser feito para apoiar e ajudar essas pessoas. Não se desanime diante da injustiça. Claro que nós nos chateamos quando vemos essas coisas e não nos conformamos com isso, quando as prioridades estão invertidas, quando as coisas estão seguindo por um caminho errado, estranho, nós ficamos inquietos. Mas nós devemos confiar no Senhor. Deixamos claro que não concordamos com as coisas, mas não fazemos o exagero de tentar mudar tudo com as nossas próprias forças. Nós aguardamos no Senhor, dele virá o melhor. Não busque em pessoas ou projetos de qualquer direcionamento. Aguarde apenas no Senhor. O salmista clama diante das adversidades e sabe que do Senhor virá a vitória. Não importava a angústia, a perseguição, a luta, ela poderia até causar inquietação, sim, incomodar, mas o salmista seguia com a certeza de que o cuidado do Senhor estava acima de qualquer inquietação. A certeza de que o melhor ia acontecer, que o Senhor resolveria aqueles ataques pessoais que ele estava resolvendo, e não ele mesmo. Ainda que ele precisasse usar a espada, ainda que fosse necessário que ele fosse para a guerra, ainda que fosse necessário que ele agisse de fato diante da questão, ele sabia que não seria a ação dele em si que resolveria o problema, mas o Senhor de fato estaria trabalhando naquela situação. E isso lhe deu força, deu fé, uma fé muito grande, a ponto de que ele pudesse ver coisas da parte do Senhor. Ele sofreu como qualquer ser humano sofre e nos mostra que podemos passar por isso também. Ele também falhou, o salmista, em muitas coisas, deixou claro isso, mas ele confiou sempre no cuidado do Senhor e viu coisas grandiosas. Confiou na misericórdia de Deus, confessando seu pecado, se arrependendo dos seus erros, e não ficou remoendo ou tentando explicar cada um deles. E ele segue como um exemplo para cada um de nós. Não importa a luta, importa o cuidado do Senhor. Não importa a inquietação, importa a certeza de que o Senhor vai agir. A luta, a inquietação, a dor, essas coisas estarão diante de nós. Mas o que de fato importa é a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e não há ataque ou injustiça que possa permanecer. Na hora certa, a vitória virá e da melhor maneira. Quando nós vivemos em santidade, em adoração, nós podemos então ver e viver coisas grandiosas da parte do Senhor. Através da capacitação pessoal apenas, das nossas próprias forças, sem levar em conta a vontade do Senhor, nós iremos na direção do pecado e nos afastaremos das coisas grandiosas que o Senhor pode fazer. Agora, a nossa capacitação, ela é sim necessária, ela é importante, nós devemos sim nos aprimorar, devemos desenvolver talentos e tudo mais. Mas ela não é o motivo da nossa atuação para alcançarmos alguma coisa.
ela simplesmente, a nossa melhor capacitação não valerá nada se não for debaixo da vontade do Senhor. Agora, colocada diante de Deus a nossa capacitação pessoal pode nos ajudar de fato a encontrarmos uma grande bênção da parte do Senhor. Mesmo que nós tenhamos que agir, o Senhor vai nos dar o direcionamento e a força para que possamos agir. A nossa capacitação nós devemos buscar, nós devemos nos aprimorar, mas não devemos confiar que resolveremos por nossa conta. Sozinhos nós somos arrogantes e não chegaremos longe por conta do pecado. Agora, submissos à vontade do Senhor, aí nós experimentaremos, faremos e veremos coisas realmente grandiosas. O cuidado do Senhor, ele é uma realidade na vida daqueles que vivem em adoração e santidade. Os problemas, quer grandes, quer não tão grandes assim, parecendo ter solução ou não, esses problemas não importam. Eles estarão sempre diante de nós, acontecem com qualquer pessoa, nós não devemos nem negá-los, não precisamos negá-los. O fato de dizer que não existe um problema não vai fazer ele desaparecer, pode ter certeza disso. O que vai fazer um problema desaparecer é a ação do Senhor, é a manifestação do Senhor. Então, com fé, aí sim, nós podemos, admitindo o problema, reconhecendo a dificuldade, viver de tal forma como quem acredita que o Senhor vai agir. Negar o problema, eu não preciso nem de ajuda, então. Eu sei, o problema está aqui, ele é uma realidade, mas eu confio que o Senhor vai agir. Olha a diferença. Então, tenhamos fé. Mesmo não diante apenas de um problema que possa se apresentar, mas diante da certeza de que o Senhor está no controle em qualquer situação. Não apenas para solucionar crises, mas está no controle de tudo, dos bons e dos maus momentos. Não vamos negar o problema quando ele se apresentar, mas vamos nos manter firmes, tanto diante dos bons como dos maus momentos, com a mesma fé inabalável diante do Senhor. Afinal, o cuidado do Senhor não se manifesta apenas nos bons momentos ou quando nós não temos problemas, mas se manifesta quando as coisas estão em ordem e quando as coisas não estão em ordem. O Senhor está no controle sempre. Cantar louvores perpetuamente ao Senhor é louvar de fato ao Senhor, é reconhecer a sua atuação em todos os momentos. O coração do salmista está sofrido, porque está enfrentando algum problema, mas ele tem uma fé que sabe que pode continuar louvando ao Senhor, mesmo no meio das dificuldades, e declarando esse louvor não só através de cânticos, porque nós não louvamos apenas através de cânticos, louvamos também com a nossa atitude de vida, com a forma como nós agimos diante das situações que acontecem, com as declarações de louvor que fazemos, e por aí vai. Há muitas formas de louvar de fato ao Senhor. E o salmista nos ensina isso, que ainda que estejamos sofrendo, nós podemos confiar no Senhor. Continuamos louvando ao Senhor, porque sabemos que Ele está no controle mesmo no meio da angústia, e porque nós sabemos que Ele já agiu, e porque nós cremos que Ele vai continuar agindo. E que nós então louvaremos quando Ele agir também. Nós continuamos louvando no meio da angústia, e também louvamos quando todas as coisas se acertam diante do Senhor. Nós não negamos o problema, não há necessidade de fazer isso. Alguns tentam isso, mas não há necessidade. Isso não é demonstração de fé. Demonstração de fé é olhar para o problema e dizer: você está aí, está me incomodando, mas eu creio que Deus tem o melhor para fazer diante dessa situação. E isso é demonstração de fé. É continuar na caminhada crendo que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo com o problema diante de nós. E crer que o Senhor nos trará a solução no devido tempo, que está nos fortalecendo durante o tempo que estamos enfrentando a dificuldade, e que no devido tempo nós teremos a solução. O Senhor fará, pode ter certeza, e você vai continuar louvando ao Senhor. Louve desde agora, mesmo no meio do problema, porque o Senhor está contigo, o Senhor está agindo e vai continuar agindo, e você verá as maravilhas do Senhor. Ele fez, está fazendo e continuará fazendo. Então louve, confie. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.